E aí, meu povo, tudo bem? Bom, sejam muitos, mas muito bem-vindos para cá. Sexta-feira de eletrônica. O curso já está acabando, imagine. Semana que vem já vai ser nossa última aula. Espero que vocês já com saudade de mim, já, porque eu estou morrendo de vocês. Sabe que a gente está adorando fazer esse curso. E para comemorar que você chegou até aqui, para comemorar que você que lutou, persistiu, fez as atividades e quer terminar esse curso com a gente, essa aula vai ser mais prática. Vai ser mais simulador, vai ser mais atividade, tá? Então, acompanha a aula comigo, pausa o vídeo, abre o simulador, quando eu abrir, claro, faz a minha atividade, assim você entende melhor. Eu também consigo te ajudar melhor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula. Bom, meu povo, sou Marcos Portela, eu sou o orientador da aula robótica. E de verdade, vocês não sabem quem eu sou, brother. Você tá muito errado, bicho. Você tá muito errado. Você tem que parar esse vídeo agora. Ir na aula robótica. E ver os vídeos anteriores. Tá? É um curso. Tá pulando etapa. Não é certo. Mas se você viu as outras aulas, muito bem-vindo. Tô morrendo de saudade dessas aulas. Eu acho que a gente se viu na live. Espero que a gente tenha se visto na live. Mas eu adoro esse contato, tá? Então, essa aula aqui, como eu falei, que eu fiz para vocês. Comemorar a sua evolução, comemorar seu novo estágio. Então, vai ser uma aula muito mais prática, com muito mais simuladores. Vamos aprender fazendo, certo? E eu vou começar esse aprender fazendo com as dúvidas da atividade passada que me mandaram. Como é que a gente deveria fazer? Uns macetezinhos que eu queria ver se vocês iam pegar ou não. Mas é a partir disso que a gente vai trabalhar, tá bom? Hoje nossas aulas vai ser sobre circuito. Nossa aula, na verdade, é sobre circuito. Então, como é que a gente trabalha com ele. Vocês vão gostar, tá? Simbora então para a nossa revisão da atividade passada. Bom, meu povo, tô pequenininho, mas eu tô aqui, tô vendo vocês, tá? Recorrigindo a tarefa de casa e tirando algumas dúvidas, porque chegaram a perguntar, professor, eu consegui, mas foi na base do chute. Tinha outro método? Professor, como é que eu consigo? Tem alguma dica? Claro que tem. Eu dei um gatilho muito bom para vocês, que foi esse voltímetro aqui. Qual era a intenção? Eu queria que vocês mexessem na resistência livremente, a gente começou com 330. E vocês tinham que mexer. Mas se vocês mexessem livremente, vocês iam perceber que, mesmo que vocês dobrassem, triplicassem, multiplicassem por 10, a tensão ia mudar muito pouco. Quando eu dobrei, ela saiu de 1.10, dobrei, ou seja, botei 660, para 1.14, do 0.04. Quando eu tripliquei, foi para 1.17 do 0.07. Multipliquei por 10. Ficou 1.23, ou seja, 0.13. Por quê? O LED é um componente que ele segura a tensão em um nível para funcionar. Você vai entender isso na próxima aula. Mas o macete dessa atividade era você trabalhar com a tensão média, tá? E com a corrente que vocês queriam. Porque como tensão é igual a corrente vezes resistência, a própria Hilary falou, eu falei, então vocês sabem já, né? A primeira lei, a lei básica que a gente tem que saber é essa. A gente consegue achar o valor de resistência que a gente quer dividindo a tensão pela corrente. Olha que massa. Então, eu vou dobrar. Eu triplico ela. Já consigo ter um range, uma diferença, uma escala legal para usar. E eu tenho uma variação de entre 1.10 e 1.17. Faço a média. Pego os dois valores, somo e divido por 2. Tá? Ou seja, eu vou pegar meu 1.10, somar com meu 1.17 e dividir por 2. Então, eu fico com 135. Como resistência que eu quero é igual à tensão que existe no resistor pela corrente que eu quero, dividido pela corrente que eu quero, eu só tenho que dividir esse valor
pela minha corrente, que é meus 3 miliamperes. Miliampere é 3 sobre 1000 ampere, 0.003 ampere, certo? Isso vai dar um valor aproximado de resistência. Se liguem, quando botar esse valor aqui, vai ficar bem perto do que eu quero, bem perto mesmo, mas não vai ser ainda. Então eu não vou chutar, eu vou ajustar, vou fazer o ajuste fino, vou preparar mais. Então eu coloco um valor a mais, um valor a menos. Eu posso botar 2 a mais, diminuiu, não é o que eu quero. Aí eu vou botando 3 a menos, 4 a menos, 5 a menos, 6 a menos, 7 a menos, 8 a menos, bati. Certo? Peguei o cálculo, ajustei, achei. Esse é o grande segredo, tá, gente? É assim que faz a atividade. Nunca é dar uma atividade que você não conseguisse fazer, porque vocês são show, tá? Bora pra aula aprender mais um pouco. Bom, meu povo, a gente já corrigiu as atividades, né? A atividade da aula passada, na verdade. E eu espero que vocês tenham visto e deixamos uma forma prática, fácil e intuitiva para vocês conseguirem resolver. Eu deixei um voltímetro lá que não fazia parte da resposta, mas sim ajudava como achá-la. Se ligou? Esse é o truquezinho. Outro easter egg que eu deixei foi que eu deixei a fórmula de corrente lá para você se basear. Então não, eu nunca vou te dar a resposta da pergunta, mas sim, eu sempre vou fazer o máximo para você conseguir achar. Então se ligue, porque só vai dificultar, porque você só vai evoluir também, né? Antes de começar a nossa aula, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo aos intérpretes. Esse time fantástico que faz a tradução simultânea de Libras. Para todos vocês, meu muito obrigado, porque vocês são fantásticos, porque através do seu trabalho eu consigo me comunicar com alunos ou professores ou pessoas que estejam se interessando agora pela robótica com problema auditivo, que tem a maior proximidade de Libras. Então, de verdade, sem vocês, não sei o que seria esse curso, tá? Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre circuitos. Nosso tema, nossa base, nossa frase de efeito dessa aula será vendo, fazendo e entendendo o que é um circuito, tá? Vamos entender o que é um circuito. Se liga nessa frase aqui, ó, eletrocena. É fundamental para você entender isso. Vamos entender o que é um circuito em série, o que é um circuito em paralelo, tá? E nós também vamos trabalhar um pouco com a eletrônica e a robótica. Vamos começar essa união, tá? Afinal, o curso é de robótica, né? A eletrônica é uma parte, mas você tem que chegar no todo, tá? Então, meu povo, sem mais delongas, vamos embora começar. E podem dar tchau para esse slide. Isso mesmo, deem tchau. Nossa aula vai ser de simuladores. Claro que vão vir algumas informações teóricas que você tem que saber, mas o conceito da aula é simulador. Então, repetindo, pausa o vídeo, abre o simulador, faz como atividade, volta ao vídeo, que você vai aprender melhor. Tá bom? Simbora então. Bom, meu povo, voltamos novamente à atividade. Esse aqui é o padrão de atividade que eu quero que entregue. Organizada, bem limpa, fácil de corrigir, certo? Porque teve alguém aí que teve a coragem de falar que entregou mal organizado porque eu dei exemplo. E é verdade, mas agora acabou isso. Estou totalmente organizado, tá bom? Voltando. Gente, eu vou ensinar uma dica para vocês muito legal. Que pode ser para eletrônica, para robótica, para português, para geografia, qualquer disciplina que você queira. Palavras iguais tendem a ser usadas no mesmo contexto. Sério. Então, quando você pensa assim, circuitos, o que é circuito? Quando você fala circuito, você pensa em quê? Eu, na primeira vez que eu ouvi, eu pensei em Fórmula 1. Né? Aqueles carros correndo, ou a NASCAR, ou um ralizão.
circuito de corrida, ou aquele pessoal, circuito de maratona, pedalando, nadando. Então, basicamente, em todas as situações, seja a Fórmula 1, seja a corrida, seja o pedal, eu tenho uma grande concentração de pessoas em um local que quando dá largada, quando solta, que quando eles podem andar, eles vão para outro ambiente. Então, se vocês olharem bem, isso aconteceu no exemplo. Por quê? Eu tenho muitos elétrons aqui. Nesse terminal. E tenho poucos aqui nesse terminal. Quando eu possibilitar que eles vão de uma ponte para outra, eles saem um depois do outro. E aí, no percurso, vem os obstáculos, né? Que vão pegando a energia dele. Então, a melhor definição de circuitos é o quê? É a trajetória entre o polo positivo da fonte e o polo negativo da fonte, em que irão ocorrer transformações da energia do elétron. O elétron vai perder um pouco de energia para gerar outras energias, outras reações. Eu tenho um LED com componente eletrônico. E eu tenho um capacitor. Quem tira essa energia e transforma, vamos chamar de componentes eletrônicos também. Certo? Então, isso se baseia no que é um circuito. Tá? E para vocês entenderem melhor ainda, visualmente, o que é um circuito, eu vou utilizar o simulador. É um simulador muito legal, que ele mostra a trajetória do elétron, tá? Mas ele está em fase experimental. Muito bom para o nível, mas tem uma difícil execução. Um pouco mais complicada que o Tinkercad, que é mais visual. Então, por isso, eu deixo livre para vocês quererem utilizar ou não. Mas, nosso foco é o Tinkercad, que vocês já estão acostumados. Certinho? Esse simulador é o Faustet. Percebam, eu fiz o mesmo circuito que o do outro lado. Só que aqui com os símbolos de eletrônica. Isso daqui é o nosso resistor, o símbolo de resistência é esse. Nosso LED é esse. Aqui é nosso amperímetro, nosso voltímetro, tá? E aqui é a nossa bateria. Esse lado grande tem um excesso de elétrons. Esse lado pequeno tem uma falta de elétrons. Então, quando eu começar no circuito, os elétrons vão caminhando, passa pelo LED, assim o LED, passa pelo resistor e volta para o lado negativo. Esse é o circuito, ó. Se ligaram como é o visual? Então, essa corrente, esse fluxo de elétrons, gerando diferencial de potencial, ou seja, gerando tensão, passando por componentes que vão pegar um pouco dessa carga para agir, componentes resistivos, que tem uma resistência, que resiste a sua passagem, ele se conceitua como circuito. Tá? Então, para começar, o que é circuito? É a trajetória entre o polo positivo da fonte e o polo negativo da fonte, que o elétron percorre, cedendo um pouco de sua energia para gerar potência, para gerar força, para gerar luz, para gerar calor, para gerar vibração, para gerar movimento. Certo? Isso é um circuito. Bom, meu povo, basicamente o que? A gente tem que se lembrar da aula passada sempre. Porque as 3 bases que eu falei da aula passada é o que define o circuito. É o que estará presente no circuito. É com ela que a gente vai conseguir trabalhar com o circuito a nosso favor. Por que isso? Porque se ligue, o circuito tem que ter o fluxo de elétrons, tá? Se o elétron não flui, o circuito não serve para nada, porque não transforma energia. Então, em todo circuito vai ter corrente.
Para ter esse fluxo, eu tenho que ter diferencial. Eu tenho que os elétrons queiram ir de um lado para o outro. Eu tenho que ter meu diferencial de potencial. Minha tensão. Que eu vou dar na nossa fonte. E eu vou ter uma transformação de energia. Se não tiver essa transformação de energia, não existe circuito. Para que eu vou querer fazer isso? Eu só estou ocupando o elétron para nada. Então, eu vou ter uma resistência. Ah, professor, quer dizer que todo circuito tem que ter um resistor? Se eu tirar ele, o fio vai virar resistência. Todo componente, ele resiste, ele tem uma resistividade. Ele tem a habilidade de resistir à passagem. Contudo, um fio, ele resiste muito pouco. Por isso que a gente fala, não, ele conduz, ele é um condutor. Enquanto a madeira resiste mais. A gente fala que ela é o quê? Ela é um isolante. Mas se eu colocar muita tensão na madeira, a madeira conduz. Se um raio cair em cima de você, não vai ser um pedaço de madeira que vai te salvar, não. Pode amenizar. Mas ela vai conduzir energia, vai. Certo? Então, tensão, corrente, resistividade e resistência. Eu vou ter isso no circuito, como também vou ter em cada componente. Eu tenho a tensão aplicada sobre o componente, porque ele vai pegar uma parte da potência, como foi lá o LED, né? O resistor pegou uma parte, o LED conseguiu sobreviver e não explodiu. Eu vou ter a corrente que passa pelo componente, porque o elétron vai passar por ele, porque é essa passagem que vai fazer com que ele pegue uma parte de energia. Eu vou ter a resistência do componente, que é normalmente inerente a ele. Normalmente. Ou seja, normalmente o componente tem um valor fixo de resistência. Nem sempre, mas normalmente sim. Tá bom? Então isso é um circuito. E aqui está o Tinkercad para mostrar isso. Eu tenho a corrente que sai da fonte. Eu tenho a corrente que passa pelo resistor, que é igual, perceberam? E eu tenho a tensão sobre o resistor. Como o resistor é o único componente do circuito, a tensão da bateria é igual a dele. E a corrente do circuito é igual a que passa nele. Certo? Se a gente vir isso no Fausted, fica assim, ó. Eu vou usar agora o Fausted, tá? Mas você pode ficar livre para fazer esse modelo comigo ou esse modelo comigo. Tá bom? Então, vamos embora. Bom, meu povo, para concluir a aula, né? Bora agora para os tipos de circuito e como eles funcionam, tá? Eu vou ter uma classificação pelo tipo de componente que a gente vai trabalhar na próxima aula, que vocês vão aprender o que é um capacitor, um indutor, e assim vai, assim vai, assim vai. Mas também vamos ter uma classificação pelo arranjo dos componentes. Quando vários componentes eles se arranjam para dividir o elétron, a gente tem um circuito em série e um circuito em paralelo que está na tela de vocês, tá bom? Esse bloco aqui, ó, é o bloco que vai indicar a tensão do componente, a corrente que passa pelo componente e o valor da sua resistência. Vamos trabalhar só com resistores dessa vez, por enquanto, para ir um pouco mais devagar e vocês conseguirem pegar o jeito mais rápido, tá bom? Ó bem, nesse arranjo aqui eu vou ter dois tipos de circuito. Eu tenho o meu circuito em série, que é esse daqui, ó, em que o elétron, o mesmo elétron passa pelos dois resistores, ou seja, eu só tenho uma porta, só tenho uma forma de sair. A corrente que sai da fonte é a corrente que passa em todos os componentes. E eu tenho paralelo, que é esse daqui. Eu tenho duas portas, eu tenho duas formas do elétron se aplicar, um circuito com duas alternativas, tá? Ou seja, a corrente que sai da bateria, da fonte, ela se divide entre os componentes. Então, o que? Dois componentes em série vão sempre ter a mesma corrente. Se eu alterar o valor de um componente, ou seja, vou colocar isso aqui a metade, ao invés de 1K vou colocar 500. Perceba, a corrente geral subiu, mas os dois têm a mesma corrente. Se eu aumentar isso aqui 10 vezes, vou colocar 10K, 10.000 ao invés de 1.000 só. A corrente geral diminuiu, mas os dois têm a mesma corrente, o mesmo fluxo, o elétron passa pelos dois. Já no paralelo não. Ó que diferença.
No paralelo, se eu variar o resistor em qualquer valor, se eu botar pela metade, a corrente do outro vai se manter. Ó, 3 mA. Se eu botar 10 vezes mais, a corrente do outro se mantém. 3 mA. Se eu botar 1000 vezes mais, um valor infinito, absurdo, a corrente do outro se mantém. 3 mA. Então o que a gente aprende com isso? É que o tipo de circuito vai mostrar a dependência entre os dois. E esses dois tipos de circuito podem ser simbolizados como circuitos simples, através da interação das resistências. Como assim, professor? Não entendi o que você está falando. Repara, nesse circuito aqui em série, eu vou colocar dois resistores de 1K, um resistor de 1K e um resistor de 500 para vocês entenderem melhor. Um depois do outro, tá? Qual é a tensão total do circuito? Vai ser a soma dessas duas tensões. Qual é a corrente total do circuito? É a corrente que passa pelo resistor, 2 mA. Qual é a resistência total do circuito? É a soma das duas resistências. Então, se eu pegar uma fonte de 3 volts como essa, colocar um resistor que seja a soma dos dois, ou seja, 1K mais 500, 1.5K, 1500, eu vou ter a mesma corrente, ó, 2 mA, 2 mA, e eu vou ter a soma das tensões, 2 volts mais 1 volt, 3 volts. Esse daqui é o circuito equivalente desse daqui. Por que o circuito equivalente? Porque tem o mesmo valor de corrente, o mesmo valor de resistência e o mesmo valor de tensão. Se ligou? Então, é assim que a gente trabalha com o circuito em série. Já o paralelo, percebam que se eu variar essa resistência aqui, ó, eu não vario essa corrente, mas eu vario essa corrente. Por quê? Vai ser igual à soma das duas correntes que passam. A tensão dos dois resistores é igual, 3 volts, 3 volts, que é igual à tensão da bateria, 3 volts, mas a corrente dos dois resistores é diferente. E a soma delas é igual à corrente da bateria. Se ligou? Na série, eu divido a tensão e a corrente é igual. Em paralelo, eu mantenho a tensão igual e as correntes são diferentes. Tá bom? E para quem não entendeu ainda, esse bloquinho aqui simboliza o nosso resistor. A sua resistência, a tensão em cima dele e a corrente, como foi falado. Tá bom? E aí, professor, qual é o circuito equivalente do paralelo? Se liga. Eu tenho dois resistores, tá? A fórmula de cálculo do circuito em paralelo é um pouco diferente, tá? Natural. Mas a gente pode fazer da seguinte forma. Nesse caso de paralelo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar o valor da resistência e dividir pela sua soma. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, 1000 vezes 500, 500 mil. Dividido por 1500. A gente vai lá na calculadora. E coloca 500 mil dividido por 1500. Dá 333.333. Então o que a gente faz? Bota esse valor aqui. 333,333. Aí eu botei, ele não entende vírgula, bora botar o ponto. 333.333. Ó, mesma tensão, mesma corrente. Certo? Então isso é um circuito equivalente. Tá bom? Série.
soma os resistores que dá o circuito equivalente. Paralelo, usa essa função aqui para achar o circuito equivalente. Tá bom? Então, isso é o que difere série paralelo. Série, a corrente passa pelos dois, o elétron passa pelos dois. Paralelo, cada um tem a sua corrente, cada um tem o seu elétron. Série, a tensão, a soma das tensões é igual à da fonte. Paralelo, a tensão da fonte é igual à tensão dos resistores. Beleza? Então, bora terminar essa aula com a sua atividade. E aí, meu povo, bora para a atividade? Ó, hoje, como vocês já estão quase terminando o curso, vou fazer uma atividade um pouco mais interessante para a gente trabalhar, tá bom? É isso daqui que está na tela de vocês. Esse circuito aqui embaixo é o circuito equivalente desse aqui de cima. Só que ele tem um grande erro mesmo. A corrente não é igual. Se a corrente não é igual, não é equivalente. E vocês têm que consertar isso alterando o valor dessa resistência. Tá? Então, vocês vão ter que fazer o circuito equivalente até achar qual é o valor do resistor final para substituir aqui. Se ligaram? Então, qual é o primeiro passo, Marcos? O primeiro passo é resolver esse circuito aqui, ó, achar o resistor equivalente desses dois, que é esse aqui e esse daqui, ó, para ser bem claro. Esses dois daqui estão em série e esses dois estão em série entre si e em paralelo com isso aqui. Então, solucione o circuito em série e depois solucione o circuito em paralelo. Daquela forma que eu te mostrei agora. Ah, professor, mas o senhor não falou muito bem da fórmula. Vá atrás da fórmula. Isso mesmo, se vire. Vá no Google e bote resistência equivalente em série. Pronto. Resistência equivalente em paralelo. Pronto. Você vai aprender rapidinho como achar o valor da resistência. Tá? Esse é um ponto 1 de dificuldade. O ponto 2. Os três resistores aqui têm o mesmo valor e eu não vou dizer o valor de nenhum dos três. Vocês vão ter que achar. E eu ensinei a achar. Esse amperímetro aqui mostra a corrente desses dois resistores. E esse voltímetro aqui mostra a tensão sobre esse resistor. Como achar o valor da resistência? Se virem. Bota no Google se tiver dúvida. Primeira lei de Ohm. Lei de Ohm. Certo? Vocês também têm que aprender a aprenderem sozinhos. Eu não vou dar tudo de mão, como eu falei. No final, se vocês fizerem esses cálculos todos, é só você alterar o valor desse resistor e você vai ter a milicorrente certa. E aí vocês fazem o quê? Tiram um print da tela, vão no Word, no documentos do Google ou qualquer outro escritor e escrevem bonitinho o passo a passo de vocês, tá? Que não vai ser no chute dessa vez, vai ser o passo a passo. Eu quero saber como vocês pensaram. Ah, professor, primeiro eu resolvi achar o resistor e eu achei dessa forma porque o senhor me falou, porque eu li dessa forma. Depois eu resolvi o circuito em série. Depois eu resolvi o circuito em paralelo. Aí eu achei a resistência equivalente do série, achei a resistência equivalente do paralelo e sei qual valor tem que colocar lá no final. Vou repetir para vocês entenderem. Se eu achar o resistor equivalente do circuito em série, os dois resistores vão virar um só. Então, ao invés de 3, eu vou ter 2. Se eu achar o valor resultante do equivalente em paralelo, os dois resistores vão virar um só. Então, ao invés de ter 2, eu vou ter 1. Então, esse processo, no final, vai dar só um resistor. Um resistor exatamente. E esse resistor vai ter a mesma resistência que eu tenho que colocar aqui. Por exemplo, se no final a minha resistência achada, o resistência equivalente achada for 5, eu só tenho que clicar nele e colocar 5. Pronto. 5K 1. Certinho? E isso vocês vão saber. Tá? Tira print, manda o docs, vai no e-mail, abre o formulário, seleciona a aula, joga os 2 arquivos para cima e acabou. Atividade enviada e bem feita. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Eu tô aqui, a gente tá aqui para isso também, tá?
segue a gente no Instagram, se vocês não tiverem seguido. Curte os vídeos, porque é muito importante pra gente saber como é que vocês estão gostando ou não. E fala com a gente. Somos 100% abertos para vocês. Tá? Valeu, meu povo. Até a próxima.